Fala galera, saudações rubro-negras. O Flamengo ganhou ontem do Fluminense 2-0, abrindo uma boa vantagem contra o tricolor carioca. O Flamengo poderá perder até por um gol de diferença, que será campeão carioca. Se o jogo for 2-0 Fluminense, 3-1, 4-2, a disputa vai para pênalti. O Flamengo só perderá o título de maneira direta caso o Fluminense ganhe por 3 gols de diferença. Temos uma boa vantagem? Temos, mas nada resolvido. O jogo é jogado, né? O Fluminense tem um bom time, apesar de já ir para a final cheio de problemas, né? O Martinelli com certeza não jogará. Infelizmente teve um problema muscular, para ele, pelo profissional, né? Somos rivais, mas não inimigos. Uma pena. O Samuel Xavier expulso, muito bem expulso, a gente vai falar sobre isso. E o Diniz ali à beira do campo. E aí até queria saber de vocês se vocês acham que o Diniz fará falta ou não à beira do campo ali no segundo jogo da final, que poderá dar o primeiro título ao Flamengo e a Vitor Pereira, sendo o treinador do rubro-negro carioca. Falaremos nesse vídeo aí sobre a conversa franca, honesta, aberta entre Gabigol e Vitor Pereira sobre a questão do seu posicionamento. Falaremos aqui também sobre Felipe Luiz, que deu uma aula ontem, nos minutos que entrou, O Felipe Luiz, que nessa temporada jogou muito pouco e parece que não sentiu a falta de ritmo de jogo. Também falaremos sobre o chororô do Fluminense, que é, desculpa, ridículo, tá? Ridículo, e a gente vai comentar sobre isso e muito mais aqui no canal Deca CRN. Você que está chegando a primeira vez aqui, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sino de notificação. Lembrar vocês também que a gente está disputando aí o prêmio IBEST na categoria esportes, tá? Eu estou deixando esse link, para você votar na descrição do vídeo, tá? Na descrição do vídeo, então não deixe de votar, me ajuda demais. Estávamos em 8º geral. Então, cara, preciso de cada voto de vocês, então vai na descrição do vídeo, clica no link ali e vote na gente, categoria esporte, tá? É fácil, tem um coraçãozinho, é só botar ali no coraçãozinho e tá tudo certo. Lembrar vocês aqui também da nossa parceria, com a Bet7k, Você que ainda não fez o seu cadastro, não sabe o que tá perdendo, Ontem mesmo acertei 2-0 Flamengo em cima do Fluminense, porra, show de bola, Me dei bem ontem na Bet7k. Mas além de você ter a melhor cotação do mercado, você cadastrando, você poderá concorrer a prêmios, tá? Aqui no canal Deca CRN. Já vou buscar aí com o nosso amigo Lacerda qual será o próximo sorteio, porque sorteamos um manto sagrado retrô, tá? E o vencedor foi o Eduardo, A Bet7k estará mandando para eles. Então, pessoal, não perca essa oportunidade de ganhar prêmios, manto sagrado retrô, entre outros souvenirs do Flamengo. Então basta só você cadastrar sua conta, e aí depois vai ter que fazer um depósito que a gente vai falar, geralmente é de R$10 quando houver o sorteio, tá? Então aqui no QR Code, chat fixado tem o link, ou também no comentário fixado, beleza? Então vamos lá, vamos falar primeiramente sobre a questão dessa conversa do Gabigol com o Vitor Pereira, de maneira franca, O Gabriel foi falar com o Vitor Pereira que não está se sentindo confortável fazendo essa função aberta pelo lado direito, que ele quer jogar na função dele, que a gente já vem falando há muito tempo, Ou ao lado do Pedro, ou no lugar do Pedro, tá? Então isso foi colocado pelo Gabriel ao treinador. O treinador nessa partida, e a gente vai falar no próximo vídeo sobre a situação tática do Vitor Pereira, O Flamengo jogou de uma maneira no primeiro tempo, jogou de outra maneira no segundo, tá? Apesar de ter mantido a formação com 3 zagueiros, com a mudança de uma peça, a gente vai falar no próximo vídeo. Fiquem ligados, não percam. E com isso, com esses 2 jogadores mais abertos no primeiro tempo, ele preferiu o Matheus França fazendo aquela função, até mesmo por essa conversa do Gabriel, que não quer fazer essa função, que acaba realmente o queimando, O Gabriel não vem bem nessa função. Também ele falou sobre a questão de estar sentindo incômodo na parte adutora da coxa, que vai fazer o trabalho, que foi para a academia no início da semana passada, que fez com que ele melhorasse, mas ainda não está
100%. Então a gente pode ver muitos jogos do Gabriel, quem sabe no banco de reservas, quem sabe quando jogar com o Pedro jogando próximo do Pedro, né, como dois atacantes. E aí tem que ver como o Vitor Pereira vai armar os seus times por aí por diante. O que a gente pode afirmar, duas coisas. Primeiro, que ele tem um grupo na mão. Segundo, que ele vai fazer o que ele acha que é correto. Na cabeça dele, ontem mesmo, depois de uma pergunta do Fred Gomes, né, perguntando sobre o primeiro tempo, o Flamengo jogou de uma maneira, né, com dois jogadores mais abertos. Depois, no segundo tempo, com a entrada do Gabigol, do Everton Ribeiro, o Flamengo jogou de outra maneira. Ele falou que isso aí foi muito pensado, tá? E a gente vai comentar nesse próximo vídeo, quando voltarmos daqui a pouquinho, sobre essas palavras do Vitor Pereira. O torcedor pode concordar ou discordar, mas que ele tem um plano, ele tem. A gente sente falta, né, de dois jogadores ali no meio, né? Sinceramente, na minha visão, o Thiago Maia e o Gerson não fizeram uma boa partida, e esses dois jogadores de meio são peças importantíssimas, só não na questão de marcação, né, do equilíbrio ali, né, para que os zagueiros não fiquem muito expostos na parte defensiva, e também na construção de jogadas, né, que ontem a gente viu pouco Gerson criando. Às vezes você viu o Gerson mais recuado do que o Thiago Maia mais à frente. O Thiago Maia fez uma partida muito ruim, flertou muito com a questão de ser expulso, né, tomou um cartão amarelo ali, numa falta que havia necessidade de fazer. Depois teve dois lances ali que, se ele comete a falta, ele poderia ter tomado o segundo amarelo, ter sido expulso e ter comprometido um pouco o jogo do Flamengo, né? E a gente vai falar sobre isso também daqui a pouquinho, tá? Então, essa conversa muito franca, é bom, cartas na mesa, todo mundo sabe o que o Gabigol quer, o que o Vitor Pereira quer. Vitor Pereira respondeu na sua entrevista que o Gabriel é o nosso capitão, é uma peça fundamental, vai ser importantíssimo, mas dá para sentir que não vai ser todos os jogos que o Gabriel começará como titular. Às vezes o Gabriel e Pedro, às vezes o Gabriel só, talvez o Pedro no banco de reservas, apesar que nesse momento é muito difícil barrar o Pedro. O Pedro foi muito bem, né? Muito bem na partida. Então cabe ao Gabriel correr atrás, se preparar melhor, e também o Vitor Pereira ter essa ideia, às vezes, de tirar esses dois jogadores de lado de campo, né, que foi o Cebola e o Matheus França, né, para trazer dois atacantes para jogar por dentro. Ele pode fazer um 4-4-2, como fazia o Jorge Jesus, né? Ele pode ter esses dois jogadores de lado de campo, né, fechando os corredores laterais, tirando um terceiro zagueiro e botando mais um jogador na frente, que seria o caso do Gabigol, né? Isso aí a gente pode mostrar também no próximo vídeo, beleza? Falar agora também sobre o posicionamento do Felipe Luiz, né, cara? Como é muito craque o Felipe Luiz, com 37 anos, realmente começa a jogar muita bola, né? E o que mais chama atenção em relação ao Felipe Luiz é o jogo dele sem a bola, né, cara? Ele é um jogador que consegue, né, ajustar todo o time dentro de campo, né? Ele vai ter uma carreira realmente fantástica, como ele mesmo disse, não quer ser comentarista, prefere estar trabalhando dentro do campo, ou como auxiliar, ou como treinador, porque é um cara inteligentíssimo, né? Como ele joga sem a bola, é um cara muito esperto, ele ocupa todos os espaços vazios, ajuda os outros dois zagueiros, né, nos seus posicionamentos, e também o ala, né? E ontem foi uma peça fundamental, né, na jogada do segundo gol, quando ele acaba, né, se jogando à frente, né, digamos assim, né, na condução de bola que gerou o segundo gol do Flamengo, né, o gol do Pedro, tá? Muito bem o Felipe Luiz. A tendência é que depois de uma partida dessa ele vai ganhando essa posição naturalmente, né, porque ele se torna um construtor de jogadas também, cara. Ele não é apenas um terceiro zagueiro, um cara que vai ajudar o Felipe Luiz a fechar aquele corredor, o Felipe Luiz não, desculpa, o Ayrton Lucas fechar aquele corredor do lado esquerdo. Então, que partida do Felipe Luiz, né? É de se exaltar. Só está atrás ali, na minha visão, do Ayrton Lucas, que não tem como ontem não ter dado a ele como o melhor da partida. Como esse menino jogou, como esse menino evoluiu. Já era um excelente jogador ofensivamente, defensivamente, melhorou muito. Muitos jogadores não têm tanta facilidade para ganhar dele num contra um. Então a gente fez uma grande contratação, né?
de maneira definitiva esse menino, o Ayrton Lucas, e esperamos que ele possa continuar com a gente durante muitos anos mesmo, tá? Falar agora também sobre a questão, cara, até beira o ridículo, né, cara? O perfil oficial do Fluminense chorando sobre o lance do Léo Pereira, né, cara? Que foi totalmente correta a marcação do árbitro Wagner Magalhães, que foi muito bem ontem, tá? Muito bem, apitou de maneira correta. Houve um lance lá da mão, que muitos pediram pênalti, realmente não foi pênalti do Nino, né? Algumas pessoas dizem que no lance subsequente houve um carrinho do Nino, realmente eu não vi, não vou ser bem sincero para vocês, não vi, mas a questão da mão não foi nada, né? Não houve pênalti a favor do Flamengo. Havia falado isso na narração, nos meus comentários, desculpa, da Dali. Quem não assistiu, baixa aí o aplicativo da Dali, é muito bacana lá. Vamos estar ao vivo também com os comentários meus e do Marquinhos, agora provavelmente o Vitor na narração, senão pode ser o Matheus também, que foi muito bem ontem. Eu falei que não foi pênalti, não foi rigorosamente nada. Aqui nós trabalhamos com a honestidade, cara, independente de qualquer coisa. Aí vai o perfil do Fluminense reclamar da falta do Léo Pereira, que era passivo para cartão vermelho. Os caras precisam aprender a regra, né? Não era uma chance manifesta de gol, né? Digamos assim. Na hora que o Léo Pereira dá o carrinho no Arias, já haviam dois jogadores do Flamengo. Acho que o Davi Luiz era um, do outro lado, do lado direito, se vocês pararem para olhar o lance novamente, acho que era o Fabrício Bruno, muito próximo da jogada. Então, assim mesmo que o Arias passasse do Léo Pereira, ele tinha que tinha um enfrentamento do Davi Luiz e, quem sabe, do Fabrício Bruno. Então, ele não estava única e exclusivamente ele e o Santos. Então, não era uma chance claríssima de gol, que ele faria o gol com toda certeza. E houve um prejuízo, entendeu? Os jogadores estavam muito próximos. Então, o árbitro da partida acertou, né? E aí houve chororô do perfil oficial, houve chororô do Diniz, houve chororô do David Braz, houve chororô do auxiliar técnico na entrevista coletiva. Ainda foi mal pra caramba, ainda protegendo o seu atleta de uma falta absurda, enquanto ele deveria ter cobrado o Samuel Xavier por ter ido exclusivamente no tornozelo do Ayrton Lucas, né, de maneira irresponsável, em momento algum foi na bola, poderia ter machucado sério o atleta. Ele não, ele passa a mão na cabeça do cara, ele passa pano pro cara, e diz que aquele lance foi sem querer, que deveria ter sido apenas um cartão amarelo, e aí diz que o do Léo Pereira deveria ter sido expulso, que ele vai tentar tirar a bola e acaba pegando o jogador, e de maneira lateral, em momento algum ele fez a falta por trás, ainda tem isso. Tiveram comentaristas que precisam usar um óculos ou trocar sua lente de grau porque não estão enxergando bem. O Léo Pereira, quando dá o carrinho, ele dá um carrinho lateral. Carrinho lateral não é passivo de cartão vermelho. O cara precisa estudar a regra. Está lá numa grande emissora e não está sabendo qual é a regra. Ou então está de má fé. Está de má fé, porque sabe muito bem, talvez saiba. Prefiro acreditar que não sabe a regra. Que o Léo Pereira estava dando carrinho lateralmente. Então, cara, um chororô danado. Isso aí tá me lembrando o jogo do Flamengo-Corinthians, naquele lance que não houve rigorosamente nada em relação a um possível pênalti do Léo Pereira no jogo contra o Corinthians, que ficaram chorando a semana inteira para tentar mexer com a cabeça do próximo árbitro da partida, que é o Bruno Arleu. Então, esperamos que o Bruno não caia nessa, porque o Wilton Pereira Sampaio caiu, né? O Flamengo fez um segundo gol ali naquela final da Copa do Brasil com a Arrascaeta e não deram o gol, né? O gol foi legítimo, ali poderia ter acabado o confronto, né? Mal na partida, o Wilton parando toda hora, lancezinho do Flamengo que chegava junto era falta, do Corinthians não era nada. Então esperamos que a diretoria do Flamengo fique ligada também nesse tipo de reclamação, até de perfil oficial, colocando de maneira absurda. Engraçado que nos jogos contra o Volta Redonda, que houve um pênalti do André claríssimo em cima do jogador do Volta Redonda, não vi o perfil oficial deles falarem rigorosamente nada. O gol irregular do Nino, qual ele faz uma carne em cima do zagueiro, né, com as mãos nos ombros
do jogador do Volta Redonda, eu não vi também o perfil falar, ali já era para ter sido 3-0 o Fluminense, poderia ter dificultado mais a vida do Fluminense na semifinal do Carioca, não falou nada, e também, principalmente no nosso jogo, na Taça Guanabara, um gol legítimo do Gabigol, legítimo, houve nada, disputa de bola normal do Matheus França com o André, que não vi ninguém do Fluminense, nem o Diniz, nem jogadores, nem auxiliar, nem o perfil oficial, falar sobre esse lance aí, que foi gol regular, né? Gol lícito do Flamengo, do Gabigol, que poderia ter sacramentado o Flamengo como campeão da Taça Guanabara. Mas enfim, a gente não pode esperar isso dos outros. É engraçado que quando o Fluminense ganha do Flamengo, ganhou o Fluminense. Quando empata, porra, empate, mas o Fluminense jogou melhor, merecia ganhar. E quando o Flamengo ganha, é roubado, né? Isso é chato, né, cara? De tirar os méritos do Flamengo. Por isso que o Flamengo tá onde tá, né? E outros clubes estão onde estão. Por isso que o Flamengo é tricampeão da América nos últimos 4 anos, 2 títulos da Libertadores, ganhando Copa do Brasil, 2 brasileiros, e os outros estão lá embaixo, né? Fica aí a reflexão para os rivais, para esquecer um pouco o Flamengo, né? Dar um mérito quando necessário e vamos para cima, tá bom? Que tem mais um jogo e nada está resolvido, tá? Pés no chão, faltam mais 90 minutos. Falou, gente? Então, pedindo novamente para vocês para aí votar em mim, tá? No prêmio IBEST, ok? Tá na descrição do vídeo o link, vai ali, já clica, categoria esporte, coraçãozinho, vamos para cima, ficar entre os 10 para ir para a final. Também faça aí a sua adesão, né, de graça, seu cadastro na Bet7K para você poder concorrer a uns souvenirs do Flamengo e camisas também do Mengão. Falou, gente? Então é isso aí, muito obrigado, fiquem com Deus, saudações rubro-negras, até mais tarde. Valeu, fui!